Oi, eu sou Gisele Francis e na devocional de hoje nós vamos falar como fazer a vontade de Deus. Quando eu estava decidindo morar aqui em Joinville, eu fiquei pensando sobre isso, que eu queria muito fazer a vontade de Deus, eu não queria fazer algo que Deus não tivesse permitido. E eu acredito que a maioria das pessoas, elas passam por esse dilema. Será que eu devo morar em tal cidade? Será que eu devo aceitar aquele trabalho? Com quem eu vou me casar? Com quem eu vou namorar? Tomar essas decisões importantes baseadas na vontade de Deus. Em um desses momentos, eu pedi muito a Deus para me dar um sinal, para me dar uma mensagem, e não é algo mágico. Deus, ele dá sinais, sim, depende do sinal. Você não pode chegar para Deus e falar: ai Deus, se for da tua vontade que eu consiga aquele emprego, então vai aparecer aqui uma borboleta amarela. Sabe? Esse tipo de coisa. Ou, vai passar um carro amarelo ali na rua. Não funciona assim. Apesar de que na palavra de Deus, na Bíblia, tem alguns relatos sobre isso, inclusive de Deus respondendo. Eu pedi a Deus para me dar um sinal, mas eu não fiz desse jeito. Primeiro, eu comecei a ler livros, ler coisas, pedir para Deus: Deus, fala comigo através de alguma música, através de alguma mensagem. Preciso, Deus, de um sinal, se é realmente da tua vontade que eu vá para Joinville. Eu tava, numa dessas pesquisas no YouTube, eu caí na mensagem que o pastor Lipão deu em 2018 falando sobre a vontade de Deus, e abriu a minha mente. E eu fiquei com isso na cabeça de poder fazer uma devocional sobre esse assunto. E essa semana o Instagram lá do Dizanscope, ele postou exatamente sobre isso, gente, sobre esse assunto. Qual é a vontade de Deus, Como descobrir a vontade de Deus. Então a gente vai falar sobre isso. Então, primeiro eu quero que a gente veja na Bíblia algo muito importante para que a gente possa pensar. Fica lá em Romanos 12, versículo 2. Eu vou ler para vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu queria muito me basear nesse versículo, e aqui então a gente vai tentar entender qual é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele vai nos ajudar a entender qual é a vontade de Deus. E aí no versículo de Romanos está falando sobre o padrão desse mundo. Qual é o padrão desse mundo? O padrão desse mundo é o padrão de pensamento sobre a mente. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então é na mente que Deus vai revelar a vontade dele. Então uma coisa a gente já sabe, ele vai revelar pra gente essa vontade através da nossa mente. Só que aqui não é só Deus revelar pra gente, pra nossa mente. No versículo fala que a gente precisa transformar, a gente precisa renovar a nossa mente, para que a gente possa então entender o que Deus quer falar pra gente, o que Deus quer revelar pra gente saber a vontade dele. Aqui nesse versículo tá falando que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita. Quem é que não quer isso? Todo mundo quer isso. Quem é que não quer ter uma vida boa, agradável, uma vida perfeita? E é exatamente essa a vontade de Deus para nós. Agora, os planos de Deus, eles são muito maiores do que a gente possa imaginar. E Ele quer revelar isso para você, e Ele quer revelar isso para mim. Só que aí a gente vai se deparar com um problema. Lá no livro de Deuteronômio, ele vai falar sobre algo muito importante. Que existem coisas que elas são encobertas, que só pertencem a Deus. E Deus, ele vai revelar para nós somente se Ele quiser. Só que tem coisas que já foram reveladas, que inclusive eu já falei para vocês numa devocional aqui, falando sobre obedecer a Deus. Tem coisas lá na palavra de Deus que já foram reveladas pra gente saber exatamente qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Por exemplo, a pessoa que ela quer casar com uma outra pessoa que não é cristã, a gente fala que isso é julgo desigual. Então, se para você poder escolher alguém para você se casar,
uma pessoa que não é da mesma fé que você e uma pessoa que é da mesma fé, você já sabe que na palavra de Deus vai te falar para você ir casar com aquela pessoa que é da sua fé. Então é esse tipo de ensinamento, esse tipo de conhecimento que nós temos da palavra de Deus para saber qual é a vontade dele. Essa é a vontade dele. E a nossa missão é descobrir o que está lá dentro do coração de Deus para nós. E nós temos agora que convencer a Deus a nos revelar a vontade dele, para que a gente possa começar a viver tudo isso que ele tem para nós. É muito fácil você falar, né? Eu quero fazer a vontade de Deus e ter aquela convicção que você vai fazer a vontade de Deus. Só que você só vai poder ter certeza que você está fazendo a vontade de Deus quando você tem o conhecimento da Bíblia. Então você tem que ler a palavra de Deus para você conhecer o que ele espera de nós. Já está tudo ali, o manual de instruções está ali. Voltando ao assunto de eu vir para Joinville, quando eu vi essa mensagem do pastor Lipão, inclusive eu vou deixar linkado aqui para vocês ouvirem sobre essa pregação, que ele explica muito bem, muito melhor do que eu, 1000 vezes melhor do que eu. Eu vi essa pregação e abriu a minha mente e eu simplesmente falei assim para Deus. Era muito forte a minha vontade de vir morar em Joinville. Então eu falei, Deus, eu não quero fazer algo errado. Surgiu uma oportunidade, uma coisa muito curiosa, tá? E foi muito particular isso. Eu pedi para Deus me dar um sinal e tal. E aí eu fui na janela, isso lá em São Gonçalo. Eu fui lá na janela e de repente eu olhei assim para o fio elétrico perto de uma árvore, tinha uma coruja olhando pra mim assim, com os olhos bem estatalados. Sabe? E eu tava bem assim numa transição de decisão se a gente ia ou não aceitar essa oportunidade. E a gente entendeu que Deus estava falando com a gente através, né, da criação dele, né, que era a coruja. Eu senti que foi isso, para que a gente pudesse abrir os nossos olhos para poder enxergar o que ele estava querendo mostrar pra gente. Deus mostrou que não era aquilo que ele queria, mas ele manteve então essa nossa decisão de vir morar aqui. Uma coisa que é muito importante, fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus. E aí existe então alguns tipos de vontades de Deus que você pode se basear para você poder entender melhor. E aí eu vou compartilhar com vocês o que eu vi lá no Instagram do Jesus Cop, falando de qual é a vontade de Deus para você. E aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui ele fala que tem 4 tipos. O pastor Lipão falou sobre 3 tipos de vontade de Deus. Eu vou falar elas pra vocês, tá? O primeiro é a vontade eterna de Deus. É uma vontade que ele deseja pra humanidade, vontade absoluta. É em respeito ao propósito de Deus nas nossas vidas. O propósito de Deus é para a humanidade. É antes mesmo de criar o mundo. Uma vontade absoluta. Deus é ele quem fez tudo, ele é o dono do mundo, o final já está escrito, e a vontade de Deus vai ser cumprida, você querendo ou não. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amar a Deus, e isso é uma vontade absoluta, uma vontade eterna, ninguém mexe, e é onde Deus está trabalhando na história do povo dele. A segunda vontade de Deus é a vontade soberana. E aí é uma verdade oculta a nós. É uma vontade que a gente não tem acesso, só pertence a Deus. É oculto. Ela é oculta nas Escrituras, na Bíblia. É uma vontade oculta, então Deus não vai revelar a nós. Então nós não vamos ser responsáveis por essa vontade. Isso vai depender muito de Deus revelar para nós, só se Ele quiser. Então, e isso vai dizer respeito aos planos do Senhor para nós, os nossos caminhos, aonde nós devemos ir, o que fazer. Isso é oculto, né? Com quem me devo me casar, com aonde devo morar. Então essa é uma vontade oculta, pertence somente a Ele e Ele vai revelar a nós se Ele quiser. A terceira vontade de Deus é uma vontade moral. O Jesus Cop fala que a vontade moral de Deus revelada nos mandamentos diz respeito ao tipo de conduta que o homem deve então ter. Então é algo que Deus já determinou, que é o que está ali na palavra de Deus, o que nós devemos ou não devemos fazer, as instruções, considerações sobre a vontade moral. Vou ter que usar o óculos, gente. Ela é revelada nas escrituras. Nem sempre acontece porque o homem é desobediente. Aí sim nós temos responsabilidade porque está lá nas escrituras. É a vontade de Deus na distribuição de dons do Espírito.
Visto que cada cristão é único, Deus distribui os seus dons e chamados conforme Ele quer. Deus alinha o que você é, mas as circunstâncias que te cercam para cooperar com seu chamado é expressar Deus na terra. Essa vontade de Deus se refere ao lugar, à função de cada membro no corpo de Cristo. É referente ao nosso chamado. Seria uma vontade preceptiva, é uma vontade precipitada antes que ela aconteça, que é a mesma coisa que a vontade moral, que é não matar, que você já sabe que não tem que matar, não roubar. Esses são então os tipos de vontades de Deus. Existe um caminho de descobertas para a vontade de Deus, que o caminho que fica lá em Salmos, que é o caminho do temor. E o caminho do temor é obedecer a Deus a partir das coisas que a gente já conhece. Então, se você cumprir o que está escrito ali na palavra de Deus, você está no caminho certo. Essa é a devocional de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fica com Deus.